Muito bem, chegamos à penúltima aula do nosso segundo módulo e vamos prosseguir no caminho do conhecimento sensitivo, hoje finalizando com a imaginação, imaginário ou fantasia. Então vamos recapitular aqui rapidamente. Primeiro falamos nos sentidos externos. E aí, os sentidos internos, né? Nós ainda estamos nos sentidos internos. Falamos sobretudo do sentido comum, da cogitativa. Eu vou deixar aqui só o sentido comum para a gente conseguir seguir no nosso esquema, tá? Então falamos do sentido comum no sentido de que ele unifica a percepção sensível integral do material que vem dos sentidos externos, mas nós também gravamos essas experiências. Esse filme que passa aqui em primeira pessoa na retina ocular, como eu falei, ele também fica gravado, né? O aparelhinho, que é o sentido comum, ele manda essas coisas para um HD. Esse HD é o que nós chamamos de... Aqui eu vou colocar esse nome, tá? Fantasia. Quando eu falar fantasia, saibam, para os fins daqui deste nosso curso, que eu também estou falando de imaginação, imaginário e memória. Memória aqui eu vou colocar com um asterisco pelo seguinte, porque aqueles que são um pouquinho mais versados nessa abordagem antropológica ou psicológica tomasiana, clássica, vão dizer, Caio, tá faltando um sentido interno que é a memória sensitiva. Então, Caio, isso aí que você está chamando de memória é equiparando a fantasia à memória sensitiva? Não. Não é. Eu não vou explicar, pelo menos não agora, a memória sensitiva, para a gente não ter confusão com a fantasia, imaginação, imaginário e memória. Aqui, gente, vocês vão entender mais para frente para a aula, eu estou designando, né, capacidades da mesma potência sensitiva. Essa potência sensitiva é a fantasia. A fantasia, ela conserva, ou seja, ela retém, ela... lembra, ou seja, ela revoca ou representa, ela conhece e ela constrói, né? A gente tende a associar a fantasia, no uso corrente da palavra, à capacidade construtiva da imaginação, quando a criança fica fantasiando, né? A gente tende a falar de imaginação na apreensão, né? Ou seja, no seu aspecto cognoscitivo. A gente tende a falar em imaginário ou memória quando envolve recordar experiências, mas tudo isso a fantasia faz e a gente vai entender aqui. Eu estou adiantando essa parte, mas depois a gente vai amarrar direitinho, tá? Então o que acontece, gente? Lembremos que estamos falando do aparelho cognoscitivo sensitivo, ou seja, o aparelho de conhecimento do ser humano da realidade sensível e material. Então, os dados materiais, eles vêm pelos sentidos externos, são organizados pelo sentido comum e são depositados na fantasia. A fantasia, nesse sentido, é o tesouro das espécies sensíveis que nós conservamos, tá? Então, aquilo que fica impresso na retina do meu olho quando eu olho para um gato é uma espécie, tá? E essa espécie, ela vem até vir parar aqui no HD, tá? Na fantasia. Então, vamos definir a fantasia. A fantasia, então, será uma potência, uma faculdade sensitiva, né, que recebe tudo aquilo que vem dos sentidos externos e do sentido comum. Não há nada, prestem muita atenção nisso, que isso é muito importante, a gente vai entender a gravidade disso que eu estou falando e vocês já vão começar a entender por causa dos exemplos que eu já dei. O exercício da música, aquela comparação dos glórias no módulo 1, do viriácono e tudo mais. Não há nada que não passe pelos sentidos, que não deixe vestígios na fantasia. Nada. Nada, 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 nada. Sempre ficarão vestígios na fantasia. E pelas lives que a gente fez lá, né, do módulo 0, que está lá no YouTube do Instituto Borborema, as lives
da pirâmide existencial, do evento a deformação da personalidade, a crise existencial na desordem da cultura. Está lá a playlist, você pode ir lá ver caso você não tenha visto. Tem que ver, aquele é o módulo 0 do curso, como eu já falei. Vocês já entendem mais ou menos que há uma ligação muito importante e essencial entre a fantasia e a inteligência. Mas isso a gente vai ver bem mesmo na nossa próxima aula para fechar esse módulo 2. Então vamos lá. A definição de fantasia eu já dei. Como ela é longuinha, eu não vou anotar aqui. Vocês podem pausar o vídeo e voltar caso queiram anotá-la, né? Então, nesse sentido, vamos entender os poderes da fantasia, imaginação, imaginário ou memória. Bom, se a fantasia ela conserva as espécies, então ela tem, em primeiro lugar, uma função retentiva. Então, é simplesmente a experiência sensorial ter sido alojada no depósito de imagens, certo? Ela tem um poder representativo, vou chamar assim. Então, ela é retentiva, representativa. Vamos entender bem esse representativo. Representar é no sentido de tornar presente novamente. Mas eu não estou tornando a coisa presente no mundo real. Eu só estou imaginando a coisa. Eu só estou pegando a espécie que foi retida e a estou tornando presente novamente. Mas não na realidade. A minha imaginação ela não cria a realidade. Eu só, por exemplo, aqui eu estou vendo na minha imaginação agora, neste estúdio, um elefante. E vocês podem começar a imaginar aí, né, representar um elefante e ele vai estar diante de vocês. O que acontece? A gente sabe que a fantasia, ela tem essa capacidade por quê? Porque os animais, quando eles têm fome, eles perseguem uma presa que está ausente. Então eles podem representar a presa e ir em busca dela. E aí você já começa a intuir, por exemplo, a integração entre a fantasia, a cogitativa, que no caso dos animais é a estimativa, etc. E o que acontece? Isso para nós é muito útil, a gente vai entender mais porquê na próxima aula, mas isso também é um perigo. Porque essa capacidade faz com que a gente possa reobservar a coisa abstrair da sua ausência ou presença. Ou seja, o objeto ele não precisa estar diante da gente. Imagina que coisa terrível seria se nós não tivéssemos essa capacidade, porque toda vez que nós precisássemos discutir sobre um elefante, nós teríamos de ter um elefante diante de nós mesmos. Então, graças a essa capacidade representativa ou recordativa, a gente pode trazer a coisa de volta para o presente como se ela estivesse em ato diante de nós, mas ela não está. Então isso também facilita com que nós nos enganemos. Veja, a imaginação, ela não discerne a verdade das coisas. Ela só retém, representa e, com relação a um aspecto que tem a ver com a sua representação, a nossa imaginação, fantasia ou imaginário também é cognoscitiva. Por quê? Ou seja, ela conhece algo. O que é que a imaginação conhece? Ora, ela conhece exatamente a ausência enquanto circunstância. Então, por exemplo, eu falo agora, elefante. Existe um elefante diante do seu sentido externo da visão agora? Não tem. Seu sentido comum, ele não está apreendendo agora, ele não está unificando a presença do elefante na montagem da sua percepção integral. Ou seja, enquanto os sentidos externos e o sentido comum só percebem as coisas mediante o aqui e o agora, que a imutação no sentido provoca, isso não ocorre com a imaginação. Porque os efeitos da percepção perduram na fantasia, mesmo que o sensível esteja ausente.
Então, eu vejo uma maçã com um vermelho rebrilhante, muito bonito, né? Tirou a maçã de perto de mim, eu posso continuar pensando na maçã. Meu Deus, que maçã maravilhosa, que maçã bonita. Ou seja, os efeitos da percepção do ente sensível material perduram em mim por causa da fantasia, imaginação ou imaginário. E eu sei que aquele ente não está presente porque eu sei que ele só está na minha imaginação e não está diante dos meus sentidos externos. Entenderam isso? É muito importante que vocês entendam isso, tá? E é muito importante que vocês entendam uma outra coisa que eu vou repetir agora, do que já falei na aula passada e vou falar também na última. Aqui, gente, não é que primeiro nós vamos ter uma percepção puramente animal e depois, quando chegar na inteligência, é que a gente vai começar a ter uma percepção humana. Não. É o que eu falei, a gente só está colocando uma câmera lenta no processo de conhecimento e no nosso caminho, né? Nesse nosso movimento de ver o processo com enfoques e separadamente, né, nós estamos vendo o que cada parte faz, mas a nossa percepção é assim. Eu olho para o elefante, já está tudo acontecendo ao mesmo tempo de maneira muito rápida. E quando a gente chegar na inteligência é que a gente vai entender isso mesmo. Então a nossa percepção ela já é humana aqui. A pessoa, claro, pode ter uma privação do funcionamento da sua inteligência, pode ter uma privação no funcionamento da imaginação, por lesão ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, há três circunstâncias que geram problemas para o funcionamento da nossa imaginação. Que assim, claras, pode ter mais, mas essas são claras. Primeiro é sono. A nossa capacidade de pensar as coisas, montando as imagens, quando a gente está com sono, ela fica bem reduzida. Porque isso é uma das provas de que a imaginação, fantasia ou imaginário estão no corpo. Isso é corpo. Tá, gente? Por isso que a gente bate a cabeça e esquece as coisas. Isso aqui é corpo, e por isso que os animais também têm isso aqui. Só que não de um modo perfeito como nós temos em nós, seres humanos, porque todas essas operações do corpo, como eu já falei outrora, servem à inteligência. Servem às operações do intelecto. Certo? Essa integração a gente vai ver bem quando fecharmos este módulo. Mas vamos seguir. Então ela é retentiva, ela guarda as espécies que passam pelos sentidos externos e são organizadas pelo sentido comum. Ela é representativa, porque ela pode tornar essas espécies presentes novamente, porém, abstraída a presença ou a ausência do sensível externo material. Ela é cognoscitiva, porque quando esse sensível externo material não está presente, né, nós conhecemos a ausência dele enquanto circunstância da percepção integral. E ela também vai ser, olha só, e essa capacidade os animais não têm, ela também vai ser construtiva. Certo? Então, o que é isso aí? Nós temos, vamos usar os exemplos que a antropologia sempre usa, tá? Porque você tem retida a espécie montanha e você tem retida a espécie ouro, você pode compor uma montanha de ouro. Tanto que eu falo agora, vocês conseguem imaginar uma montanha de ouro. Se eu falar num elefante cor-de-rosa, e nós sabemos que a cor rosa não é um acidente característico de um elefante, ou seja, não é um detalhe característico na qualidade cor do elefante, nós sabemos que ela é uma espécie construída. E nós podemos fazer isso com várias coisas. Nós não temos limite, né? O limite da capacidade construtiva da imaginação é muito grande. Eu não sei se dá para dizer ilimitado, mas é muito grande, né? No geral, o que os artistas fazem, vocês sabem que eu sou muito envolvido com o campo da arte, da formação literária e tudo mais. O que acontece é que os artistas, os escritores, eles estão nesta clave aqui, operando na capacidade construtiva da imaginação o tempo inteiro. O tempo inteiro. E o que acontece quando a gente lê, pessoal, ou quando a gente vê uma obra de arte? Uma obra de arte, ela tem que ser uma obra, ou seja, fruto de um trabalho, ela tem que ser sensível. Então essa história que nós temos hoje, por exemplo, de
arte imaterial sendo vendida em museu por não sei quantos $1.000 e tal. Isso não existe, porque não pode existir arte imaterial, né? Isso é uma contradição em termos. É impossível que haja a arte imaterial. De algum modo, eu tenho que tirar aquilo que está dentro de mim, tirar aquilo que está na minha imaginação, que está no meu espírito, e tenho que dar uma forma material para ele, né? Uma vez perguntaram a Michelangelo como é que ele fez o Davi. Quem não conhece o Davi de Michelangelo, bota aí no Google. E ele disse, eu peguei um bloco de mármore e precisei tirar do bloco tudo aquilo que não era o Davi. É muito simples, né? Então, o que acontece? Aquele Davi, ele existia dormitante, ele existia como uma potência, como uma possibilidade na fantasia do Michelangelo. O que ele teve que fazer? Ele teve que, a partir de uma técnica, né, de uma arte, ele foi lá, batida por batida com o seu cinzel, e tirou do bloco de mármore aquilo que não era o que estava na imaginação dele. Então, a partir do momento que ele faz isso, o que ele está fazendo? Ele está tirando do mundo interior dele, ou seja, da sua subjetividade, ele está tirando algo da sua subjetividade e trazendo para a objetividade. Ou seja, ele transformou um sonho num objeto. Falemos assim de maneira vulgar. A partir do momento que o Davi de Michelangelo ele é objetivo, ele não é só mais uma coisa que o Michelangelo vê na sua cabeça. Ele é algo que existe e que nós podemos ver. E a partir do momento que nós olhamos para o Davi de Michelangelo, ele, por sua vez, vem para a nossa fantasia e se transforma numa experiência nossa. Ele fica retido aqui. E nós podemos representá-lo. E assim vai. Então, mesmo aquelas obras de arte mais complexas, cheias de significado, e que falam a nossa inteligência, elas primeiro passam por todo o nosso aparelho sensorial. Por todo o nosso aparelho sensorial. Isso aqui já é, a gente já está no limiar do corpo para ir para a alma. Então, no caso das crianças, por exemplo, as crianças elas são muito sensoriais. As crianças elas não têm uso da inteligência desenvolvido, como eu já falei aqui com vocês. Por isso que a criança, antes de aprender o que é certo e o que é errado, elas aprendem o que é feio e o que é belo. Por quê? Porque feio e belo são noções, né, objetivas, são qualidades objetivas das coisas que você vê com os sentidos. Isso vai ficando na fantasia, e aqui o que fica na fantasia é o tesouro, é o material do qual a inteligência vai precisar para fazer o seu trabalho de apreensão, seu trabalho de juízo, seu trabalho de raciocínio. Bom, falando aqui sobre essa relação entre a imaginação e a obra de arte, eu me lembrei de um trecho maravilhoso de Marcel Proust. Fui procurar aqui o papel para poder ler para vocês, e a gente expandir um pouco mais sobre a capacidade cognoscitiva da imaginação e como ela tem uma função diferente para o ser humano. Vamos ver aqui, né? Isso aqui é um trecho que está lá no primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido. E uma vez que o romancista nos pôs nesse estado, ele está falando da experiência de leitura, tá? E uma vez que o romancista nos pôs nesse estado, no qual, como nos estados puramente interiores, cada emoção é duplicada, e em que seu livro vai nos agitar como um sonho, mas um sonho mais claro do que aquele que sonhamos a dormir, e cuja lembrança vai durar mais tempo, eis então que ele desencadeia em nós, durante 1 hora, todas as venturas e todas as desgraças possíveis, algumas das quais levaríamos anos para conhecer na vida, e outras, as mais intensas entre elas, jamais nos seriam reveladas, pois a lentidão com que se processam nos impede de as perceber. Assim muda o nosso coração na vida, e esta é a mais amarga das dores,
mas é uma dor que só conhecemos pela leitura, em imaginação. Porque na realidade o coração se nos transforma do mesmo modo porque se produzem certos fenômenos da natureza, isto é, com tamanho vagar que, embora possamos ver cada um de seus diferentes estados sucessivos, por outro lado escapa-nos a própria sensação da mudança. Que coisa linda isso aqui. Então vamos comentando. Então, uma vez que o romancista nos pôs nesse estado, no qual, como nos estados puramente interiores, cada emoção é duplicada. Por que ele está falando de estados puramente interiores? Porque se dá na fantasia, certo? E cada emoção é duplicada por quê? Porque você começa ao saborear a objetividade do que está sendo descrito pelo artista, daquela experiência que ele está oferecendo para a sua sensibilidade, né? Isso vai mexer com as suas emoções. A gente vai entender isso melhor no próximo módulo. Em que seu livro vai nos agitar como um sonho, mas um sonho mais claro do que aquele que sonhamos a dormir. Por que mais claro? Porque, não sei se vocês já viram, já tiveram essa experiência, mas quando a gente vai narrar um sonho que nós tivemos para outra pessoa, o quanto que nós conseguimos reter do sonho? Muito pouco. Muito pouco. Então, o que a gente faz? A gente meio que, a partir dos flashes, dos recortes que nós temos, nós intuímos um possível argumento daquele sonho e a gente completa a história com a capacidade construtiva da imaginação. Certo? A gente completa para poder narrar o sonho para outra pessoa, porque só os flashes eles são quase que incomunicáveis. Então esse sonho ele é mais claro porque ele tem a ordem impressa pela obra de arte, pelo trabalho do artista, e ele nos agita mais. E cuja lembrança vai durar mais tempo. Por que vai durar mais tempo? Porque ele é mais claro. Então como a sua apreensão é mais rica, né? Tem enredo, tem vários detalhes, né? É todo um filme que se passa, tem muita coisa para você reter. E logo, isso tudo que você retém com mais clareza é mais fácil de ser representado, ou seja, recordado. E eis que então ele desencadeia em nós, durante 1 hora, todas as venturas e todas as desgraças possíveis, algumas das quais levaríamos anos para conhecer na vida, e outras, as mais intensas entre elas, jamais nos seriam reveladas, pois a lentidão com que se processam nos impedem de as perceber. Bom, antes de falar da lentidão que impede de perceber, essa parte aqui, todas as venturas e desgraças possíveis, algumas das quais levaríamos anos para conhecer na vida. O que ele está falando de levaríamos anos para conhecer na vida? Porque a coisa teria que se passar com nós mesmos. Nós temos que viver aquela experiência na carne. Quando nós podemos viver várias experiências em imaginação e retê-las. Então elas vão compor o nosso horizonte dos modelos de possibilidade. Então quando nós vamos pensar sobre a vida, quando nós temos muita literatura na cabeça, muita obra de arte, muitos modelos possíveis de vida, nós não estamos presos a levar a nossa vida como estamos quando só temos o esquema da pirâmide diante de nós. Então, por exemplo, eu acho que é muito bem fazer a todos a experiência de quase morte. Mas quantos têm a experiência de quase morte? Muitos não têm. Então, o que acontece? Quando nós lemos um livro como A Morte de Ivan Illich, né, essa experiência está ali para nós. E ela nos choca, e ela faz uma mudança em nós. Ela nos oferece um novo modelo, um novo escopo de possibilidades. Ela larga o nosso horizonte imaginativo e isso aumenta a nossa orientação na vida, porque as coisas que nós conhecemos como possíveis não estão limitadas ao que os sentidos, ou seja, o que a realidade material sensível nos oferece. Então, por isso, eu repito aquilo que eu falei lá no módulo 0. É muito difícil para mim conceber um bom terapeuta em culto, um bom psicólogo em culto. Porque se ele não lê literatura, não aprecia arte, o ser humano dele vai ser uma junção do ser humano que está lá na escola de psiquiatria ou psicologia a qual ele é afiliado, né? Somado a um certo conjunto fisiológico, psicológico, ou seja, não é um homem de carne, e osso e alma. É um homem meio teórico, meio abstrato. Vocês entendem? E o que acontece, gente? Isso aqui é muito importante para nós. Gravem bem isso aqui, né, que é o último dado fundamental desta nossa aula. A imaginação, ela retém a imagem concreta do ente.
Então veja, pensem agora num gato. Esse gato que pulou aí na cabeça de vocês, que miou, ele pode ser um gato malhado cinza, desse que a gente vê no meio da rua. Ele pode ser um gato siamês. Ele pode ser um gato ruivo. Ele pode ser o Garfield. Ele pode ser um gato, eu não sei a raça, o nome específico da raça, mas ele pode ser um gato egípcio, daqueles gatos egípcios, eu esqueci o nome da raça específica. Pode ser um gato persa. Todos continuam sendo gatos, não é verdade? É verdade. E quando eu falo gato, sem dar especificação de nada, veja que depois eu fui falando vários tipos de gatos, né? Com vários acidentes diferentes. A mesma essência, né? A mesma substância gato, mas com acidentes, com detalhes diferentes. Né? Pensa assim, a essência do carro é aquele princípio, né, de uma coisa quadrada com 4 rodas. Se esse carro ele é preto da Chevrolet, se ele é cinza da Toyota, se ele é vermelho da Fiat, né, a marca, a cor, são acidentes, são qualidades que não alteram a essência ou a substância, certo? Quando eu falo aqui gato, o gato que surge na sua imaginação, ele é um gato concreto, específico. É algum gato que você já viu ou é algum gato que você criou, mas você sempre vai pensar num gato concreto com os seus acidentes. E depois eu fui especificando, né? Gato persa, gato siamês. Inclusive, se você não conhece nenhum desses gatos, pesquise cada um no Google. Porque isso também é um detalhe que a imaginação é importante quanto à imaginação, que ela nos assegura a comunicação, porque você tem que ter retido aí o referente da palavra. Se eu falo gato persa e você nunca viu um gato persa, gato siamês, você nunca viu um gato siamês, você não sabe do que eu estou falando. Então você precisa da imagem para me entender, da imagem concreta, certo? Então guardem bem isso daqui, que nós vamos entender a importância disso na nossa próxima aula. A fantasia, ou seja, o nosso aparelho sensível, todo o nosso aparato cognoscitivo sensível, ele conhece entes concretos. A menos que alguém aqui já tenha visto a substância ou a essência do gato andando por aí. Você já viu a essência ou a substância do carro andando pela rua? Não. O que você vê é um carro com seus acidentes, né, com a cor, com a marca, com o seu tamanho, dimensão, o tipo, se é SUV, se é sedã, se é compacto, se é caminhonete. Você vê esse carro. Alguém já viu a essência de carro andando na rua? O que eu estou querendo chamar de essência? Tira do carro, vamos pensar assim, qualquer coisa vocês procurem no Google, né? Pega um Corolla preto. Tira tudo que é preto e tira tudo que é Corolla dele. O que sobra? Pega um Onix cinza da Chevrolet. Tira tudo que é Onix, tira tudo que é cinza e tira tudo que é Chevrolet desse carro. Aí ele vai ficar igual ao Corolla também desnudado. Por quê? Porque ambos só vai sobrar a essência de cada um. Entenderam? Se não entenderam, nós vamos entender isso bem melhor na nossa próxima e última aula. Essas aulas daqui foram mais curtinhas porque, como eu disse, eu quero que vocês tenham o domínio funcional desses conceitos e que vocês vejam o caminho. Porque depois, quando nós formos falar sobre a ordem e a desordem da personalidade, o que é a personalidade humana, a gente tem um mapa para saber onde cada coisa está acontecendo, onde está o problema e tudo mais. Certo? Então, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula.